Salve galera, aqui quem tá falando é o Bruno Maslin, estudante de História e estagiário do Centro de Memória e Pesquisa Histórica aqui da Unifesp. E vocês estão escutando o nosso primeiro episódio do podcast que ainda tá sem nome, então a gente já avisa, né? Se vocês têm uma sugestão pro nome do nosso podcast, pode mandar aí no nosso e-mail. Pra quem tá escutando pelo YouTube, tá aí na tela o nosso contato, manda sugestões de nome. E aí quem a sugestão que foi escolhida, a pessoa ganhou uma bolsa, né? Mentira, não é? Ganhou uma bolsa não. A gente vai falar um pouco dos objetivos, né, da intenção desse podcast, que está relacionado muito ao nosso trabalho nas redes sociais. Mas aqui comigo eu estou com algumas convidadas, né? Primeiro eu vou falar das monitoras que estão sempre ajudando aqui as questões do Centro de Memória, inclusive o trabalho nas redes sociais partiu por iniciativa delas, e sempre aqui no podcast vai ter uma, duas, três monitoras assim comigo para falar, para me ajudar. E hoje eu tô com a Fabiane Goulart. Oi. E com a Mayara Puck. Oi, gente. Além delas, estou com a nossa convidada, a convidada de hoje é a Vitória Ribeiro. Queria agradecer primeiro, obrigado Vitória por aceitar esse desafio, a nossa primeira convidada, e daqui a 10 episódios a gente vai chamar ela de novo quando a gente vai fazendo sucesso. E agora a gente vai falar um pouco sobre os nossos objetivos, vamos falar um pouco sobre essa ideia, como que foi fermentada a ideia do nosso podcast. Oi, gente, como o Bruno já disse, meu nome é Fabiane, eu sou monitora do Centro de Memória e hoje, dando início ao nosso primeiro podcast, o nosso tema é sobre a anistia e também a exposição que a gente teve aqui entre novembro de 2019 e março de 2020, mas que foi encerrada por conta da pandemia. Então, a ideia do nosso podcast é trazer um episódio por mês com algum tema relacionado ao Centro de Memória, e elas ficarão disponíveis no Spotify e no nosso canal do YouTube. Como o Bruno já tinha dito, a equipe está se empenhando no trabalho das redes sociais para difundir um pouco do nosso acervo e do trabalho que a gente anda fazendo por aqui. Se vocês quiserem saber mais, sigam a gente no Instagram, CMPH Unifesp, curtam nossa página do Facebook e se inscrevam no nosso canal do YouTube, viu? Galera, a gente está contando muito com a ajuda de vocês para difundir, divulgar esse trampo. Mas a gente quer ampliar, sair dos muros da faculdade, pensando não só na galera de História da graduação, mas pensando na galera de outros cursos aqui da Unifesp, do campus, né? E pensando na galera fora da Unifesp, toda a comunidade, secundaristas aí, né? Vocês que estão estudando para o vestibular, né? Se tem alguma dúvida em relação a algum conteúdo histórico, pode colar aqui no nosso podcast, a gente vai fazer debates sobre vários assuntos históricos, temas históricos, e também a gente vai falar um pouco sobre a universidade, vamos falar sobre os cursos aqui mais pra frente. Então é só ir acompanhando a gente nas redes sociais, fiquem ligados porque a gente está fazendo um trabalho de difusão nas nossas redes, a gente está mostrando o nosso acervo, a gente está debatendo questões sobre arquivologia, sobre centros de documentação, então é só ficar ligado, beleza? Agora a Mayara vai falar um pouco, vai fazer uma breve apresentação sobre o PET. É um programa que tem todas as universidades têm PET? A grande maioria sim, gente. A gente tem mais de 70 PETs, desde os anos 70, inclusive. É um projeto bem antigo que tem por universidades federais, mas também particulares, estaduais. Na enfim. USP tem, inclusive, A USP, né? tem, E as outras Unifesps de Também outros tem. campos também tem. Sim. Não é só restrito porque assim, eu lembro que quando eu cheguei na graduação, galera, os calouros sempre, tipo, a cada aula sempre chega um grupo apresentando, né? E eu lembro quando chegou o PET, tipo, caramba, eu pensava que era uma coisa muito aqui da Unifesp, tá ligado? Porque chegou todo um elenco ali, eu quero ser eles um dia, tá ligado? Muito chique. Eu quero ser essa galera, mano. E aí, tipo, a galera foi falando, mas aí, quando você é calouro, né, tá tudo muito novo, então tem muita informação. Então você só vai conhecer esses programas, assim, no decorrer da sua graduação, no decorrer da faculdade. Então... E acho que esse é um dos nossos objetivos com esse podcast, né? Mostrar a relevância do PET, nesse caso, para que os estudantes novos aí saibam a importância de entrar nesses programas de extensão. Eu, por exemplo, demorei para perceber a importância. Eu achava que era tipo,
É mais para quem, infelizmente, precisa tirar um dinheiro para se sustentar aqui. Para ganhar horas complementares também, né? Mas e a gente cresce muito, assim, academicamente nesses programas, aqui no Centro de Memória também. Mas então, falando rapidinho do PET, né? Por que a gente tá falando do PET? Por isso também, porque a Vitória fez parte do PET e desenvolveu, né, o tema que a gente vai tratar aqui dentro desse programa. O PET significa Programa de Educação Tutorial, que realiza atividades de pesquisa, ensino e extensão. Conta com discentes, né? Então, um grupo de aluno e, geralmente, 2 tutores. O PET de História da Unifesp, ele participou de simpósios, de congresso, realizou mini-cursos sobre os temas que ele desenvolve, por exemplo, a anistia, né, que é o nosso tema central aqui hoje. Realizou um podcast também que se chama Petcast, se vocês quiserem procurar, publicou artigos, e realizou uma exposição tanto presencial, que é da anistia aqui no Centro de Memória, quanto virtual com a pandemia. Para vocês entrarem no PET, né, tentarem entrar através de editais, que são emitidos geralmente anualmente, e parte do grupo supostamente deve, né, receber um apoio financeiro, e também é possível trabalhar de forma voluntária, como eu fiz lá em 2019. Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de lei de anistia. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que foi a anistia no Brasil, né? Pensar um pouco sobre essa lei, falar um pouco sobre os antecedentes. A lei, ela foi promulgada, né? A Lei 6.683, ela foi promulgada em 28 de agosto de 1979. Né? E aí, falar um pouco sobre o contexto da época, que a imprensa debateu bastante, né, a questão da lei da anistia na época, e falar sobre o que foi, né, esse período. Um pouco para quem desconhece, né, não sabe o que foi a lei da anistia, né, não sabe o significado de anistia, o que é a anistia. Essa parte vai ser um pouco mais pedagógica. Para introduzir o tema, para quem não conhece, é claro que a gente não vai aprofundar, existem muitos debates, muitas discussões sobre esse período, e aí a gente está a fim apenas de contextualizar para vocês não ficarem perdidos, né, em relação a esse tema. E quando vocês vierem à exposição, para vocês já terem um pouco de ciência do que foi a anistia no Brasil. Beleza? Eu acho que é importante relembrar, né, que a ditadura civil-militar no Brasil aconteceu entre 1964 e 1985. E aí a gente volta, né, para uma suposta democracia. E a lei da anistia, ela foi uma peça importante para essa volta, né, para a abertura novamente democrática, Então, como o Brunão disse, ela foi instaurada, né, promulgada em 1979. E aí esse período é o período final da ditadura no governo Figueiredo, que já é a fase final, né, da ditadura. Portanto, a ditadura o governo já não estava mais com as mesmas forças que anteriormente, né, nesse período. Pelo menos desde 1975 já estavam ocorrendo diversos movimentos sociais que pediam por essa lei, porque muitos presos políticos haviam saído, né, se exilado em outros países por conta da repressão. Então a gente vai ter o movimento estudantil, o movimento das mulheres, e daí junto aos movimentos das mulheres tem toda uma questão de gênero que passa a ser pautada na época também. Então, para além da questão da repressão e da ditadura, o movimento feminista também começa a se desenvolver ainda mais no Brasil, né? Então a gente tem até o movimento feminino pela anistia, e aí dentro disso a gente tem desde mulheres mais conservadoras até mais progressistas, né? É importante reiterar isso, que a população e um grupo específico não dá para ser generalizado. Aí a gente também tem o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que também pedia tanto pela abertura democrática, quanto pela lei da anistia. Junto a isso, o governo estava passando por conflitos internos, e o que deu, assim, bastante problema, né, assim, piorou a situação do governo, foi o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, no final da década de 70. E, além disso, nós temos também as organizações revolucionárias da época, que nesse período estavam mais, assim, agindo para se proteger do que realmente combatendo o governo, porque elas já tinham perdido forças. E aí o movimento da anistia acaba ganhando maior visibilidade, e, como eu disse,
é um caminho para a redemocratização. E aí tem tudo a ver com o que o Pet pesquisou, né? Porque os jornais eles vão noticiar justamente isso, esses debates, porque foi algo bastante debatido entre a sociedade, no Congresso, entre esses movimentos sociais, e a população defendia uma anistia ampla, geral e restrita, justamente para que os presos políticos, né, as pessoas que foram vítimas desse Estado, fossem contemplados. Sim, eu acho que é importante a gente pensar justamente na discussão de como a lei, né, então, a lei da anistia significa perdão e ela é uma forma política, legislativa, de estabelecer uma nova postura, uma nova visão frente a agentes da sociedade, né? Então, existem vários projetos diferentes sobre que tipo de lei de anistia poderia ter sido implementada no Brasil. Existiam grupos, como a Mayara falou, que defendiam uma lei da anistia ampla, geral e restrita, e existiam várias outras discussões sobre quais eram os limites e quais eram os enfoques a serem colocados na legislação e na forma que ela é desenvolvida. Então, quando a gente está trabalhando com os jornais da lei, durante o período da lei da anistia, a gente vai ter tantos impressos que vão igualar as ações de grupos revolucionários ou grupos políticos engajados no debate contra a ditadura, que, enfim, eram críticos e que faziam denúncias e que se colocavam e agiam frente ao processo de tortura, e igualar as ações desses grupos às ações dos próprios torturadores, dos próprios agentes do Estado que estavam ali para reprimir a população e para estabelecer esse plano de esconder, de matar e de torturar a população crítica à ditadura. Então, a gente consegue ver tanto jornais que vão discutir e vão debater a construção dessa lei, o debate dessa lei, destacando frases de políticos que eram a favor de que essa lei também fosse para os militares, enquanto a gente vai ter outros jornais, uma imprensa já mais dedicada a pensar criticamente sobre como a lei estava sendo desenvolvida e quais eram as problemáticas de se pensar essa lei de uma forma a igualar as ações, os projetos de imposição e de tortura feitos pelo Estado, a resposta e as resistências da população frente a essas ações, né? Então, esse igualamento ele é criticado por alguns desses jornais e é endossado por outros. Então, é uma forma da gente pensar também a construção da lei e também como parte, olhando para isso, e também como parte de um processo que vai se desenvolvendo da própria redemocratização, que também é um processo lento, né? E que tem entre seus agentes no espaço estatal ainda figuras voltadas à militarização, por mais que se vá tentando construir essa imagem menos militarizada do presidente e tudo mais, a gente sabe que todo esse processo, justamente por causa disso, a gente tem muitas continuidades do processo da ditadura até hoje, visto que a lei que acabou entrando em vigor foi justamente aquela que tinha que a questão da anistia servia também aos militares, então os seus crimes de tortura também foram anistiados, e isso a gente pode ver nos jornais, como aqueles jornais que ficavam felizes com essas ideias também se posicionavam frente a outras figuras, né? Então, a imagem do Brizola, jornais como a Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo acabavam muitas vezes trazendo na volta do Brizola um problema, um medo, porque eles falavam que se o Brizola voltasse, o que ia acabar acontecendo é que o Brasil ia sofrer uma revolução, né? Então existiam jornais que a volta do Brizola é um ponto muito forte, porque é isso, essa imprensa ela acabou de uma forma muito alarmista falando do problema do Brizola voltar. O Brizola não pode voltar, porque se ele voltar, o Brasil tá perdido, né? Então essas coisas vão acontecer e tudo mais. E ao passo que eles estavam muito felizes que os torturadores iam ser anistiados, coitadinhos deles, né? Não é mesmo? Você tem muito também como essa construção da narrativa é presente. Então, jornais que destacam, muito, muito comum esses jornais destacarem assim, o Brizola voltou, mas olha o que ele fez, olha o que ele pode fazer, olha como ele pode acabar com... Então, vai se construindo também essa imagem de medo. Então, a promulgação da lei,
apesar de ela esteve a favor, né, dos militares e das forças no poder naquele período, e as endossou, e a gente pode ver esse processo de endossamento até os dias de hoje, né? Não é difícil a gente pensar nisso com o nosso atual presidente, mas a gente também tem que pensar que esses jornais também mostram a preocupação que eles tinham com a volta dos presos políticos, porque eles realmente estavam preocupados que com a volta desses presos políticos as mobilizações iam crescer e iam se radicalizar, que era o principal problema para eles, era que essas manifestações se radicalizassem. Então eles tentavam o tempo todo boicotar essa radicalização e trazer esse medo para as pessoas por meio da forma como eles noticiavam a volta desses presos políticos. E é interessante pensar no impacto, né, que isso pode ter tido na população, no imaginário popular, porque acho que um dos termos mais recorrentes era tipo esse medo do terrorismo. E aí, assim, meu avô de 78 anos, do interior de São Paulo, São Roque, fala: não, porque na ditadura tinha os terroristas, os comunistas. Então, é muito interessante pensar isso, que o jornal, ele tem sim um objetivo, e nesse caso, aqueles que estavam ligados, né, apoiando o governo, eles tinham o propósito de mostrar que uma boa visão do governo. Eles estão prezando pela ordem, enquanto a gente tem uns que estão lá fora e podem trazer balbúrdia, né? Os termos aqui atuais, para o país. E é como isso reflete no imaginário popular, no que a população estava entendendo do período. Sim. É muito vinculado ao que a Vitória falou sobre esses periódicos, esses jornais estarem atrelados a grupos políticos, né? Porque essas estratégias, elas entram muito naquele objetivo do Estado em reprimir o inimigo interno, né? Que era uma das ideias, né? Principalmente depois do AI-5. A gente deve ressaltar que, né, o AI-5 nessa época ele foi instituído em 1968, e aí, né, a gente pega a lei da anistia e vê que ela acabou construindo um muro protetor, né, a autonomia militar, né? Então, né, tinha essa proposta de legitimizar com todas as armas, né, através da repressão, de legitimizar o período, e a lei da anistia, ela acaba sendo uma das estratégias, que ela foi uma espécie de concessão, ela acaba sendo algo diferente ao que os movimentos estudantis, ao que os grupos, né, que protestavam contra a ditadura, contra esse regime, estavam pautando, né, em suas manifestações. Então a gente entende que a lei, como ela foi publicada, como ela foi promulgada, ela acaba sendo uma coisa que passou o pano, né, para os militares. Deu uma enxugada de pano, perdoamos todo mundo, vamos colocar tudo na mesma balança. E é isso aí. E aí a gente percebe que esse debate ocorre até hoje, né? Porque se a gente não tá muito longe da gente, é só abrir o Facebook, é que a gente vê gente falando que, tipo, foi revolução, né? Porque existia a Revolução Comunista, né? Então, é até por isso que a gente escolhe esse assunto, né? A gente faz essa seleção, né, do porquê estudar essa lei da anistia, ver todas as particularidades. A gente vai deixar aí para vocês, para quem quiser uma bibliografia para pesquisar, quem tiver interesse em pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai estar disponibilizando alguns textos, uma bibliografia para vocês se aprofundarem no período e ver como essa lei, ela deu uma passada de pano a toda a tortura, toda a violência que foi do Estado. O Estado, ele acaba passando pano para os próprios militares, para si mesmo, e colocando na mesma balança uma forma de protesto contra a tortura e contra a violência. Eu só queria ressaltar nisso que vocês falaram agora, uma coisa que a Mayara falou, que é muito importante para pensar isso, que é justamente o uso dessas palavras, né? Então, a palavra terrorista era uma palavra muito, além de comunista, óbvio, mas a palavra terrorista era uma palavra muito utilizada nos jornais, que queriam justamente demonizar esses presos políticos e colocá-los nesse lugar. Então, você vê muito nessa construção também da retórica, né, e nessa narrativa desses impressos, a tentativa de colocar um ponto muito bem definido sobre quem são esses. E também esse embate entre esse nós e esse eles, do que também o Bruno falou, sobre esse inimigo interno que precisa ser rebatido, né?
Então, o uso da palavra terrorista está em muitos desses jornais, principalmente após a promulgação da lei, com a volta dos presos políticos. E como isso acaba colocando muitas dessas questões mesmo, né? E, de novo, não é só... E é uma questão de uso de palavras que mostram esse posicionamento, mas não é um uso de palavras isoladas. Porque, de novo, esses jornais, eles tinham uma atuação direta com muitos desses políticos e ganhavam e estavam muito relacionados a eles. Então, pensando esses grandes jornais de grande circulação e da grande imprensa, eles eram empresas. E eram empresas que estavam articuladas a essas pessoas e que tinham dentro das suas figuras essas pessoas. Existe todo um processo também dentro da ditadura de pensar... se discute muito dentro da historiografia essa questão de como muitos dos jornais foram tomados por figuras do Estado, né? Redatores foram substituídos por redatores que estavam mais alinhados, digamos assim, com os interesses da imprensa, porque a censura ela não aconteceu só no sentido claro, no sentido direto de uma matéria foi retirada, um jornal deixou de circular, e não só. Muitos jornais, eles acabaram tendo entre seus redatores, sendo substituídos por pessoas que estavam articuladas à imprensa. Então, também pensar o que esses jornais disseram, tem que levar em consideração a própria produção desses jornais. Quem estava na redação e quem estava por detrás daquilo que estava sendo escrito. Isso é uma coisa debatida, porque também, dentro da historiografia, se pensa muito que se viu muito por um momento que, assim, todos esses jornais sofreram essa censura interna sem rebaterem. Isso não necessariamente foi verdade, né? Muitos redatores continuaram ali presentes. Existem casos excepcionais, né? Eu esqueci o nome dele, mas existe o tal de um redator comunista que escrevia no Globo e conseguiu se manter no Globo durante esse processo todo. Então, existem tentativas ali dentro do processo de redação dos redatores e dos demais jornalistas tensionando ali dentro. Mas também existiu um processo de repressão interno. Então, quando a gente pensa também a censura e o posicionamento desses jornais frente à questão da anistia e mais especificamente sobre a lei, né, específico, da ditadura e a lei da anistia, tem que pensar isso. Existia uma censura externa, mas também existiam muitos embates internos e externos a essa censura e essa forma de pensar. Então, né, o episódio de hoje a gente vai falar sobre a lei da anistia, vai falar sobre como que foi o processo de elaboração da exposição. Ok, certo. Bom, meu nome é Vitória, me graduei em História, bacharelado na Unifesp, em 2020/2021, e agora eu faço parte do programa de pós-graduação na mesma universidade, onde eu hoje faço uma pesquisa sobre direito à cidade na Primeira República, principalmente na cidade de São Paulo, movimentos por moradia, principalmente. Entrei no PET em 2018, agosto de 2018, por meio do primeiro processo seletivo que eles tinham feito desde então. Foi apresentada ao programa em sala de aula, né? Eles fizeram uma passagem em sala de aula sobre o PET, explicaram um pouco, e como o Bruno falou, né? Quando a gente entra na universidade, a gente tem várias informações sobre vários programas. E acabei participando do processo seletivo e entrando no grupo como voluntária. Importante lembrar que, além do que a Mayara já comentou, é que o PET, a gente realiza um trabalho coletivo. Então, a gente contava com 18 integrantes, creio que eram 16 bolsistas e 2 voluntários? Não, Nossa, é não, bolsa, 14 bolsistas e 4 voluntários. Acho que era isso. Por bolsa. Mas é um trabalho, então, de muitas pessoas, né? Além dos 2 tutores, que na época o tutor era o professor Jaime Rodrigues e o co-tutor o professor Denilson Botelho. Então, a gente realizava muitos projetos diferentes relacionados à pesquisa. Logo quando eu entrei, a gente estava no desenvolvimento desde 2016 de um projeto em parceria com o Centro de Memória e Pesquisa Histórica sobre dossiês de historiadores da Companhia Editora Nacional. Então, a gente realizou esse projeto. E no ano seguinte, a gente começou a desenvolver 2 projetos em paralelo. Um sobre justamente sobre a lei da anistia e outro sobre trabalhadores do mar do século XIX. A Mayara tinha falado que
trajetória dela, né? É bom que esses programas, né, ao longo da nossa graduação, quando a gente entra nesses programas, a gente tem um impacto na nossa vida acadêmica, na nossa graduação. Eu posso falar sobre essa experiência aqui mesmo no Centro de Memória. Eu costumo falar que o divisor de águas, né, da minha trajetória acadêmica é a entrada no Centro de Memória. Pensando nisso, né, como que o PET impactou na sua graduação? Como que você olhava o curso de História e a sua trajetória antes e depois do PET? Como que essa experiência contribuiu para a sua experiência hoje como pesquisadora? Contribuiu bastante, muito mesmo, né? Logo quando eu entrei no PET, eu estava no meu segundo ano, na metade do meu segundo ano, e até então eu tinha tido pouco contato com muitas de uma visão um pouco mais prática, digamos assim, do que o ofício do historiador significa. Eu acho que uma das coisas mais importantes para mim foi perceber que o PET me fez ter essa noção do que o historiador pode fazer, onde ele pode atuar e como isso pode ser visto na prática, né? O PET, ele possibilita muitos dos seus integrantes a ter pelo menos um vislumbre, uma ideia em menor escala sobre o que um historiador pode fazer na prática, pensando em ensino, pesquisa e extensão, e como isso está para além, não desconsiderando e não achando extremamente importante, mas para além do espaço da sala de aula muitas vezes, né? Então, e para além de só a leitura de textos e realização de pesquisas. Então, é uma forma de a gente pensar para fora desse lugar. Então, o PET me possibilitou muito ver na prática como um pesquisador constrói, por exemplo, bancos de dados, como ele faz um processo de curadoria de uma exposição, como ele cria material para pesquisa, material para ser distribuído e divulgado em espaços de ensino, outros. Então, como a gente pode pensar a nossa profissão nesse modo amplo e como essas formas vão se interconectando, né? Então, acho que foi muito importante para mim por causa disso. Assim, acho que eu consegui olhar para a profissão do historiador e ver a pesquisa na prática, ver outras formas de atuação do historiador, trabalhando junto com arquivos, trabalhando junto com esses bancos de dados e realizando essas exposições com outro olhar, com outra perspectiva. Acho que uma das coisas mais legais que eu achei quando eu participei do PET, né, só fazendo um adendo assim, da experiência, é que a gente tem contato com diversos tipos de fonte, né, e é isso, durante a graduação, a gente vê, citado essas fontes pra gente. Você pode analisar listas de matrículas do século XVII, XVIII, XIX, pode analisar nos jornais, enfim, diversos tipos de fonte, mas no PET a gente tem um real contato e pensa numa metodologia efetiva. Isso muda completamente a nossa visão do que, como você está falando, do que é ser historiador e da prática, né, do ofício. E até então eu pensava de uma maneira muito abstrata, e aí entrar no PET me fez ver como eu devo ver esse documento, quais perguntas se encaixam para esse e não se encaixariam para outro. Então, eu acho bastante legal isso e por isso que eu digo que realmente a gente cresce muito nesse sentido assim, acadêmico e pensando na profissão do historiador em si, né? Porque todo mundo acha que quem faz história só pode ser professor na vida. Eu, inclusive, achava. Que é a única carreira que é minimamente valorizada, né? Mas o trabalho do historiador vai muito além disso. Não só, eu acho que uma outra coisa muito importante do PET, isso também vale para o CMPH e vale para outros projetos. Existe uma ideia, que eu discordo, de que o trabalho do historiador é um trabalho solitário. E eu acho que esses tipos de projetos, eles possibilitam a gente olhar o trabalho do historiador de uma forma coletiva. E eu acho que isso é muito central, assim. Porque é isso, o tamanho de muitos dos projetos do PET não seria realizável por uma única pessoa. Não teria como a gente... Às vezes a quantidade de fontes que a gente acabava trabalhando eram muito grandes, era um volume muito grande, que só era possível porque a gente tinha 18 petianos, né? 18 pessoas trabalhando naquele projeto. Então... Também é importante de pensar porque é isso, assim, o trabalho do historiador não é um trabalho solitário, não precisa ser um trabalho solitário, melhor falando, e projetos como esse dão a possibilidade de a gente olhar para ele dessa forma coletiva e dessa forma de divisão de tarefas, que também é uma coisa muito importante, assim, não é você que vai ser o detentor de toda a verdade sobre um determinado tema,
Não, você pode compartilhar essas ideias e discutir essas ideias com várias pessoas, e como isso é importante. E ampliar a compreensão, né, o desenvolvimento. Sim. Uma parte muito importante da nossa dinâmica no PET era a realização de reuniões onde a gente discutia essas informações. Então a gente discutia textos, a gente discutia a forma como a gente ia trabalhar aquelas fontes. Claro, tinha certas coisas que os nossos tutores traziam pra gente, porque eles tinham mais experiência, porque, enfim, eles estavam ali pra justamente nos guiar e nos orientar nesse processo. Mas existia uma troca, existia um espaço ali de reunião e de conversação, que a intenção era justamente mostrar que nós estamos construindo isso juntos. O que vocês acham melhor? O que vocês acham isso? E aí a gente vai também compartilhando conhecimento, assim. Então isso que é muito importante. Eu vejo isso muito aqui no Centro de Memória mesmo, né? Igual você falou. Esse trabalho coletivo, né, que eu faço com as meninas e tem as coordenadoras, né, que acabam servindo, né, a professora Maria Rita de Almeida Toledo, né, a Maria Luísa Ferreira de Oliveira, que são as nossas coordenadoras. Por conta da graduação, de outras responsabilidades, elas não ficam muito aqui. Então, né, quem fica cuidando da documentação e quem já cuidou da documentação aqui do Centro de Memória, principalmente o acervo da Companhia Editora Nacional, todas as revistas, foram os próprios graduandos. Então, todo esse trabalho é um trabalho coletivo, da galera que veio para a monitoria, que veio para o estágio, e isso é muito presente aqui também no Centro de Memória, né? Atualmente a gente faz um trabalho também nas redes sociais, a gente tem o trabalho interno, né, de catalogar, organizar toda a documentação, e isso se faz através de um trabalho coletivo. Então, você pensar assim que o trabalho do historiador é solitário, né, isso acaba não sendo uma verdade, assim, não é uma definição. Não é uma definição, né? Então, existe um trabalho coletivo quando você está pesquisando a documentação, quando você está analisando o documento, até o trabalho de você conversar com outras metodologias, né? Você exatamente. Então, ter novas ideias. Então esses projetos, eles, né, igual a Vitória e a Mayara falaram, eles acabam dando uma amplitude para a função do historiador. Tudo através de um trabalho coletivo, tanto dos graduandos, né, ocorrendo uma troca com os tutores, os coordenadores desse trabalho. E que também conversa com a licenciatura, né? Porque ser um bom historiador e saber analisar a fonte, aplicar metodologia, a gente pode trazer isso para a sala de aula, para ampliar as reflexões sobre o passado. Então tá tudo interligado. Obviamente que tem um momento assim que vai ser solitário, né? Porque é o momento que tu vai precisar ler os textos, sentar, ou até mesmo, no caso do Centro de Memória, catalogar. Acho que vocês também, vocês trabalham um pouco, né? Sim. Com essa parte. Vai ter esse momento que vai ser necessário, mas as trocas, elas são fundamentais, né? Até para abrir para novas perspectivas, conseguir pensar a partir de uma outra visão. Mas aí dá pra não ler sozinho o texto, a gente compartilha aqui já mesmo. Até a leitura pode ser compartilhada, com certeza. Porque haja tempo pra dar conta de leitura. Mas o simples, e isso é uma parte importante também, por exemplo, uma parte do processo até da construção do projeto da Lei da Anistia era a gente ler os textos e discutir em grupo. Então a nossa... Primeiro, né, quando a gente lê textos que são sobre debate bibliográfico, a gente já não tá lendo sozinho, porque a gente tá lendo várias opiniões que tem ali sobre o texto. E aí a gente vai para uma aula, ou a gente discute isso com um amigo, um colega de sala, a gente também já tá trocando ali. Então também é isso, tipo, nenhum conhecimento ele acontece sozinho, isolado, né? Ele sempre vai acontecer em relação a outros, assim. E esses processos são justamente o que possibilita a gente fazer essas coisas. E essa troca é fundamental, igual a Fabi falou, porque tratando de leituras assim, existem perspectivas que você acaba não pegando, né, quando você está fazendo aquela leitura, e que um colega, uma colega, eles conseguiram ter uma visão, né, isso também muito atrelado às vivências, às vezes as vivências das pessoas acabam contribuindo que elas tenham uma visão, né, e acabam filtrando outras coisas desse texto. Então essa é uma das importâncias dos debates em sala de aula, das opiniões, de você trabalhar com os colegas. E aí fica a dica pra galera que tá pegando matéria junto, elabora um grupo e aí faz fichamento coletivo, mano, porque a solidariedade facilita. Universitária. Mano, tem um grupo de amigos aí que nas matérias que a gente faz junto, cada um ficha um texto e poucas ideias. É sempre assim. Professores não estudam. Não escutem, não, é mentira, tá? É meme, tá? A gente lê tudo. Chegou o dia de encaminhar ao Congresso
o projeto de lei de anistia. Vitória, eu gostaria de perguntar, né, agora falando especificamente sobre a exposição, como que foi o processo para elaborar a exposição, como que foi o processo da documentação, como que essa documentação chegou no PET, né, se você sabe, como que foi o trabalho dos professores em chegar com a documentação e explicar né, o que vocês iriam trabalhar. Como eu comentei atrás, o PET, geralmente os nossos projetos, principalmente depois que a gente terminou o processo de catalogação dos documentos da Companhia Editora Nacional, a gente pensou em realizar projetos de duração de 1 ano. Então, a cada ano seriam apresentados um novo projeto, um plano, que inclusive esse plano ele tem que ser mandado para o MEC, porque o PET está diretamente relacionado ao MEC, então ele não está direcionado a uma universidade específica. A gente tinha que mandar esse plano anual sobre o que a gente atuar no MEC, do PET. E aí, no ano de 2019, foi apresentado pra gente 2 projetos que a gente ia trabalhar em paralelo, que seria um sobre a anistia e outro sobre os trabalhadores do mar do século XIX. O que a gente acabou fazendo, então, no projeto sobre a anistia, foi, em um primeiro momento, construir um banco de dados de informações de periódicos da época que pensaram a lei da anistia. Como existiam muitos periódicos e o período de discussão da lei da anistia era muito grande, a gente teve que fazer algumas seleções. Então, esse projeto ficou responsável pelo professor Denilson Botelho, que trabalha com a imprensa como uma das suas fontes para a pesquisa dele mesmo. E a gente começou a discutir sobre o que a imprensa é naquele contexto e como a gente pode pensar ela não só como, aqui temos notícias sobre uma informação, mas sim enquanto um agente, porque quando a gente está falando de imprensa, principalmente quando a gente está falando da grande imprensa, a gente está falando geralmente de empresas e conglomerados de empresas que têm um posicionamento político específico e que estão atuantes com grupos políticos específicos. Então, quando eles expõem uma opinião na imprensa, seja por meio de editoriais ou não, na escolha que eles fazem do que eles dão como primeira capa, de que forma eles noticiam algumas coisas, aquilo tem uma intencionalidade. Então, a gente começou a ler sobre esse lugar que a imprensa tinha durante o período da ditadura e principalmente próximo à lei da anistia, e começou a delimitar como a gente ia pensar esse projeto. Então, primeiro a gente pensou assim, vamos pegar jornais que trabalharam 15 dias antes e 15 dias depois da promulgação da lei. Porque aí a gente tem meio que como esse debate estava acontecendo no calor do momento. Então, a gente realizou uma divisão em grupos, geralmente 2 pessoas por grupo, 3 pessoas por grupo, e a gente ficou separado em 6 jornais. A gente trabalhou com 4 jornais de grande circulação e 2 jornais que são considerados uma imprensa mais crítica e mais politicamente engajada, digamos assim. E aí, a gente trabalhou com esses jornais com a intenção de ver como eles noticiaram a lei da anistia e no que eles eram favoráveis a essa lei, o que eles não eram, como eles mostravam, por exemplo, as mobilizações da população e como essa população se colocava frente à promulgação dessa lei e que lei seria votada. Porque é isso, existiam vários projetos ali em andamento. Então, uma parte importante antes da exposição foi justamente a gente realizar essa organização dessas matérias num banco de dados. Então a gente fez uma divisão de algumas categorias específicas que a gente teria que procurar, porque a gente não ia ler todos os jornais inteiros. Então a gente buscou geralmente informações diretas sobre a imprensa. A maioria dos jornais que a gente trabalhou estão na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, então são jornais de ampla circulação, todo mundo pode ter acesso. Mas a gente também trabalhou com o Estadão e o Globo, que a gente teve que acabar pagando para ter acesso às edições dos acervos deles, né? Porque são acervos pagos. Mas a maioria, os outros 4 jornais, a gente trabalhou com jornais que estão na hemeroteca digital. Então todo mundo pode ter acesso às informações de forma rápida e direta pela internet. E aí, após a gente fazer essa catalogação nesse banco de dados de todas as informações relevantes para a gente pensar como esses jornais discutiam a imprensa, a gente pensou como a gente podia publicizar esse processo. Porque uma das intenções do PET é justamente a gente criar ferramentas para que outros historiadores ou pesquisadores, pessoas interessadas no tema, possam ter acesso a essas discussões. Então, a criação do banco de dados, e mais importante do que isso, a disponibilização desse banco de dados online, é uma forma de outras pessoas terem acesso a essas informações. Quando eu saí do PET, todo esse processo de construção do banco de dados ainda estava sendo feito, porque a gente teve muito material mesmo. É mais de 17 mil catalogações diferentes, de matérias, de informações, e tem subdivisões, né, nesse processo, porque o que acaba acontecendo é que às vezes uma temática específica, por exemplo, a volta do Brizola.
A volta do Brizola, a forma como ela foi noticiada na imprensa, porque ele, depois da promulgação da lei da anistia, ele foi um dos primeiros a retornar. E o retorno dele foi muito comentado. Ele volta e não volta, como ele vai voltar e tudo mais, pela figura que o Brizola era naquele período. Então a volta do Brizola pro Brasil, ela por si só já dá uma pesquisa. Ou sobre qualquer outras figuras políticas que retornaram e que em si só. Ou a gente pensar, por exemplo, as greves de fome que aconteciam nos presídios onde estavam os presos políticos, porque eles queriam a promulgação de um projeto específico. A forma como a manifestação dos presos políticos e as manifestações de fome que eles fizeram, a forma como ela foi noticiada em cada um desses jornais foi diferente. Então, existiam jornais que deram grande destaque e que trouxeram várias informações sobre, outros que colocavam notas pequenas, porque eles não queriam que as pessoas soubessem sobre como esses jornais se posicionavam. Então, a gente trazia na construção do banco de dados também informações, por exemplo, essa notícia estava em primeira página ou não? Tinha alguma palavra específica que essa notícia usava para falar sobre isso que poderia ser questionada, ou que a gente podia pensar assim, o uso dessa palavra significa o quê? Significa que eles querem dar destaque para essa informação ou querem tornar ela uma coisa assim, não pensem sobre isso não é uma coisa importante. Porque cada jornal tinha uma intenção específica ao pensar isso. Então a gente fez primeiro esse processo, e aí ao fazer esse trabalho, de novo, a gente estava separado em grupos, então às vezes a gente tinha acesso às informações de um dos jornais, mas não a outros diretamente. Mas nas trocas que a gente fazia, nas reuniões, a gente acabava descobrindo essas coisas também. Então, por exemplo, tinham jornais que trabalhavam diretamente com charges, e a charge era uma parte muito importante da forma como eles eram críticos a como a construção da lei da anistia estava sendo feita. Outros jornais não traziam charges, mas traziam muitos editoriais. E esses editoriais, que é a posição do jornal de forma mais direta, era uma forma da gente ver exatamente por que eles posicionavam das formas que eles se posicionavam. Existiam jornais que a gente via claramente que tinham sofrido censura, que várias matérias tinham sido retiradas deles justamente porque não poderiam ser publicadas. Então a gente via toda essa dinâmica de como a imprensa estava circulando, ou um jornal atacando o outro, a forma como você falou, eu discordo. Então isso às vezes era visto diretamente. E justamente porque a imprensa é um agente nesse processo, né? Então a gente tá falando desses políticos, mas a gente tá falando da grande imprensa, quem paga esses grandes políticos? Às vezes são esses grandes conglomerados da imprensa. Então eles estão em relação direta com a política. A partir disso, a gente foi discutindo sobre algumas matérias que destacaram nesse processo. A volta do Brizola mesmo foi uma dessas matérias que se destacaram, mas não só. Então a gente começou a pensar como a gente pode trazer essas informações para um lugar específico. Então, podendo, por exemplo, fazer uma exposição. Então, a ideia da exposição, ela surgiu do desenvolvimento da pesquisa. Então, além do banco de dados, que estava em desenvolvimento todo esse processo, a gente pensou também em criar uma exposição como uma forma de mostrar justamente a imprensa enquanto um agente ativo na promulgação da lei da anistia. Então, a gente já tinha os recortes do 15 dias antes, 15 dias depois, a gente já tinha o material. E aí a gente acabou criando um novo campo dentro do banco de dados que a gente estava criando, matérias que poderiam ser relevantes para a pesquisa. Então, o nosso primeiro processo foi, a gente separava matérias importantes que a gente achava relevante e discutia entre si, né? Essa matéria aparece no seu jornal também? Aparece. Na minha aparece muito. Na minha aparece pouco. Por que na minha aparece pouco e na sua aparece muito? Porque certos jornais deram muito destaque a isso e outros não deram. E a gente começou aí vendo a volta dos presos políticos. Então, pós a promulgação da lei, muitas matérias de volta dos presos políticos. Alguns davam destaques, fotos, primeiras capas. Outros davam notas. Dependendo de quem tinha voltado, davam notas, dependendo não. Então, assim, debates políticos intensos que tinham entrevistas nesses jornais. Então, a gente foi destacando coisas que pareciam ser importantes pra gente pensar por que esses jornais noticiavam certas coisas ou deixavam de noticiar certas coisas. E a gente fez uma primeira seleção sobre esse material. Só que essa primeira seleção teve muita coisa. Porque é isso, né? A gente tava trabalhando com muitos jornais e muita coisa. E eu falei assim, é impossível. Porque é isso, a gente ia fazer a exposição, seria no CMPH, é um espaço que quem conhece, quem já veio, sabe, né? É um espaço que não é um espaço de uma grande exposição, né? A gente tem um limite de mesas expositivas e de espaços destinados para a realização dessa exposição. Então a gente falou assim, ok, vamos dar uma quietada e fazer uma nova seleção a partir da seleção da seleção, porque a gente tinha muito material. E a nossa intenção é justamente imprimir esse material. Então a gente teria também que gastar um dinheiro para destinar especificamente isso. Não só. Quando a gente está falando do Estadão e do Globo, também da Folha de São Paulo, esqueci de falar, mas da Folha de São Paulo também.
a gente teve que pagar para ter direitos de acesso a esses documentos, porque a gente não poderia imprimir eles sem direito de acesso, então a gente teve que pagar, são centavos, assim, mas para cada folha e tudo mais, você tem que pagar um valor, porque direito de imagem, né? Centavos na época, agora deve agora deve ser A inflação. A inflação. 3 dígitos antes da vírgula. Exatamente. Então a gente também tinha que pensar isso, porque a gente tinha um orçamento específico do PET que a gente poderia gastar fazendo esse processo, né? Mas e não só, né? Vamos fazer uma exposição, ela tem que ter uma identidade visual. Então a gente começou a pensar cores que fazem sentido pra gente pensar a questão da lei da anistia, imagens específicas que a gente pode utilizar que tem a ver com a relação da lei da anistia. E aí foi quando a gente começou a ir desenvolvendo esse projeto. Então, durante todo o ano de 2019, né, porque como o Bruno falou, a exposição foi em novembro, durante todo o ano de 2019, a gente também foi realizando em paralelo tanto a construção do banco de dados, como depois que ela já estava um pouco mais encaminhada, o próprio processo de preparação da exposição. Então, a gente tinha algumas ideias iniciais de como ela seria, mas claro, com o desenvolvimento e tudo mais, a gente foi vendo o que era possível de ser feito com o que a gente tinha. Então, a gente fez uma seleção, depois a gente fez uma pré-seleção, uma seleção e uma outra seleção dos materiais, de acordo com o espaço que a gente tinha. A gente tentou dividir mais ou menos igual a quantidade de matérias que cada jornal teria, né, espaço, né, para não ter muito mais matéria de um jornal ou de outro. A intenção principal era trazer imagens de destaque, então a gente não necessariamente estava interessado em trazer uma discussão totalmente cronológica e tudo mais, mas sim tentar pegar matérias que deixassem muito claro o porquê que determinado jornal pensava de uma forma e outro pensava de outra. Então, quando você lê esses diferentes jornais, você fala assim, não, dá pra perceber que quando esse jornal fala dessa forma ou dá destaque pra essa matéria é porque ele tem um posicionamento e quando o outro faz de outra forma é porque ele tem outro posicionamento. Um outro ponto importante da gente pensar além disso foi como a gente vai divulgar tudo isso e como vai dar a amplitude para esse debate. Então, a gente começou a pensar em vídeos, em cartazes que a gente podia criar. Então, dentro do nosso grupo, a gente se dividiu e subdividiu em quem ficaria responsável por, literalmente, imprimir esses documentos, cortar, porque a gente usava aquelas coisas grandes lá de cortar papel, assim. A guilhotina. Aquelas guilhotinas, exatamente. A gente tinha que ter acesso a esses materiais. A guilhotina, inclusive, que era do CNPH. Valeu pra pesca. E aí a gente teve que usar esse material, então quem ficaria responsável por fazer isso? A gente teve que comprar cartolina, porque a gente ia fazer a mesa, ter uma cor específica, fazer outras coisas. Então a gente se dividiu tanto na construção e projeto da exposição em si, como também na forma de divulgação. Então, criação de banners que a gente fez também no Photoshop, como a gente vai criar. A gente tem aquela foto clássica sobre as mulheres na frente da promulgação da lei da anistia, que está no banner, inclusive, do CNPH. O fotógrafo nos deu a foto original. Tipo, a foto com a qualidade boa. Porque a gente tem ela na internet, mas não é com a qualidade, assim. Porque geralmente é tirado de outro lugar. Depois, e aí ele nos concedeu o acesso à foto original, né, bonitinha, porque ela é até maior do que ela geralmente é mostrada, né? E aí a gente teve acesso a essa foto pra gente usar nos banners, pra gente usar na forma de divulgação. Então também teve esse contato. Esses contatos, assim, foram feitos pelos nossos tutores, principalmente, né? Mas a gente teve acesso a isso. A gente também teve que fazer vídeos de divulgação pra chamar as pessoas pra reunião, pra exposição. E não só, a gente fez uma mesa de abertura, né, que era para justamente discutir as formas de pensar como foi a promulgação da lei. E a mesa de abertura, ela contou com uma socióloga, que é Helenira Machado, que fez parte foi uma das presas políticas e participou do processo de anistia e tudo mais. Então ela contou um pouco da experiência dela na mesa de abertura. A gente discutiu também nessa mesa, contou com ela e contou com os nossos tutores, e a gente meio que foi apresentando como ia ser o processo e tudo mais. Foi bem legal, emocionante até. Eu fui nessa mesa de abertura. Então ficou cheio, né? Foi uma mesa de abertura bem cheia, assim. A gente tinha pensado. Tinha gente em pé, né? Tinha gente em pé, sim. Exatamente. E a intenção, então, era sempre de conseguir divulgar, né? Então,
Justamente isso. E aí, logo após a mesa, a gente teve a abertura da exposição. Então, são várias coisas que foram acontecendo ao mesmo tempo. Então, a separação do material, a impressão do material, corte, fazer as legendas, como a gente tinha pensado as legendas, tem que ser legendas curtas, porque é um espaço pequeno, as pessoas vão circular rápido, precisa ser uma coisa de rápida leitura, só as informações básicas. A gente também suportes para esse material. Então, quais matérias vão estar em destaque? Se elas vão estar em destaque, como a gente vai deixá-las em destaque? A gente vai fazer um suporte diferente? A gente vai colocar elas na parede? O que a gente vai fazer para que elas mostrem justamente esse destaque? Então, tudo isso foi coisas que a gente foi discutindo, e que é o processo que a gente chama de curadoria, né? Então, e a curadoria, ela é um processo coletivo. Ela é entendida hoje, até pela historiografia que discute o processo de museus e tudo mais, que a curadoria, ela faz parte de um processo coletivo. Então, a gente tem várias pessoas e várias tarefas que às vezes a gente fala assim, são tarefas para a construção de um projeto, mas sim, elas têm uma intencionalidade e elas têm uma discussão por trás. Então, justamente, a escolha das cores, a escolha das bordas, das legendas, quais matérias vão estar em destaque, como a gente vai posicionar essas mesas. Então, cada mesa ficou um jornal, a gente decidiu por isso. A gente poderia ter colocado eles em ordem cronológica e colocar vários jornais juntos ao mesmo tempo. Mas, como a nossa intenção era justamente mostrar a diferença de posição de cada um dos jornais, era bom a gente ter um jornal, uma mesa dedicada a um jornal, outra mesa dedicada a outro jornal, como uma forma justamente das pessoas, ao verem a exposição, conseguirem ter essa noção. Esse jornal fala isso, esse jornal fala aquilo, vendo algumas sequências de notícias que eles traziam e como eles traziam essas notícias. Então, existe uma intencionalidade, né? Quando a gente vai numa exposição e tudo mais, por mais que a gente tenha, às vezes, aquele olhar clássico do espaço expográfico e tudo mais, existe uma intencionalidade ali por trás, por que determinadas coisas estão juntas ou separadas, porque tem uma legenda pequena ou porque tem uma grande descrição. Tudo isso faz parte de como o processo de construção de curadoria de uma exposição é feito. Então, nesse caso, era um exercício de curadoria, né, em menor escala, bem menor escala, mas que tinha toda essa intencionalidade, que tinham várias reuniões em que a gente discutia e rediscutia como a gente ia fazer isso, de uma forma que fizesse sentido, e também propondo quais seriam as formas de divulgação, né? Então, acho que o processo todo foi esse. Incrível. Nossa, muita coisa ao mesmo tempo. E esse negócio de você falar, né, sobre o processo de curadoria é uma coisa muito interessante, porque quando, né, nós, como visitantes, né, de uma exposição de museu, a gente não tem muito esse acesso, né? A gente não tem esse saber, né, do processo, porque pensando na curadoria, né, de uma exposição, ela começa quando o artefato já chega, né, na seleção do artefato. E é interessante quando a gente começa a saber esse processo de curadoria, porque fica mais imersivo pra gente, né? Porque, como você falou, para quem já veio aqui no Centro de Memória, com as mesas já organizadas, você faz um caminho, né? E tudo isso existe uma intencionalidade, né? Para cada detalhe. E é interessante pensar na metodologia empregada, né? Por exemplo, essa questão que você falou dos jornais, pra gente, assim, que é historiador, é fundamental, mas acho também pro público geral, pra gente entender como a mídia se posiciona na sociedade. E aí, por exemplo, trazer isso para os estudantes é interessante para que eles percebam que o que eles veem na TV, no jornal, que hoje ninguém mais vê jornal físico, né? Mas nas redes sociais, tudo tem uma intenção. Essa questão de alguns jornais, por exemplo, não publicarem tão diretamente a questão da volta dos presos políticos, sendo que era um dos assuntos mais candentes na época e estavam, assim, vários setores da população pedindo, mostra que, de certa forma, eles tinham uma relação boa com o governo, o Globo, eu imagino, né, que apoiou até o golpe. E é interessante, então, pra gente pensar isso, a gente conhecer, né, como essa grande empresa se posiciona, mas para todo mundo, para entender a sociedade de outra forma e não de uma forma, assim, naturalizada, né? Tudo tem uma intenção. Acho bem legal.
A gente já falou que a exposição, ela, né, iniciou em novembro de 2019, e aí, né, por conta das férias, da pandemia, ela acabou durando apenas 4 meses, né? Nem 4 meses, né? Porque já em março as aulas voltaram aqui na Unifesp por 2 semanas, e aí já teve a pandemia, já teve que fechar o campus. Né, pensando no processo de continuidade da exposição, quais que eram os planos, né, complementar a exposição, como que seria a mesa de encerramento, como que seriam esses processos, o que vocês planejaram? Então, geralmente muitos dos projetos a gente acabou realmente não conseguindo realizar por conta disso, mas dando um panorama, né? Inicialmente a mesa de abertura era também para ter a Capelato com a gente. O que acabou acontecendo é que ela não pôde comparecer por questões pessoais, e a nossa intenção inicial era que ela estivesse na mesa de encerramento, que acabou não acontecendo porque pandemia, e aí várias coisas acabaram não acontecendo por causa disso. Mas nesse meio tempo a gente tinha tido o dia aberto da Unifesp antes disso, e vários alunos de escola pública tinham vindo e professores, e eles foram para a sala do PET e a gente discutiu com eles sobre o uso, né, da exposição e das matérias em sala de aula. E aí, professores ficaram animados, a gente mostrou nos nossos computadores, né, o acesso fácil que dá para você ter, principalmente a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, e como isso poderia ser usado. E nossa intenção, então, era, a partir disso, quando a gente viu que na exposição o pessoal gostou, os professores gostaram e tal, uma forma de a gente criar oficinas ou algo para pensar o uso do material que a gente criou, do banco de dados, em sala de aula. Né? Não no sentido de mostrar o material, era muito mais de, olha, existem essas possibilidades, porque cada professor tem o seu plano didático, o seu plano de aula, e eles teriam liberdade para ver se aquilo fazia sentido ou não para eles. Então, muitas coisas a gente pensou, antes da pandemia acontecer, tendo em vista isso, né? Como a gente poderia desenvolver esse projeto, pensando no material didático, pensando construção dessas oficinas, e claro, a realização dessa mesa de encerramento, que seria essa forma da gente também concretizar esse projeto. Antes da pandemia, a gente teve ainda uma matrícula presencial. Ela existiu. E nessa matrícula presencial, uma das coisas que eu fui a pessoa responsável por isso, né? A gente distribuir alguns panfletos, algumas coisas para o pessoal que foi fazer a matrícula e visitar a exposição, ou no dia ou quando começassem as aulas. Que acabaram que foi isso, né? Começaram, acho que algumas pessoas até chegaram a visitar, ou mesmo no dia da matrícula, estava aberto, eles podiam ter acesso. Então a gente também teve algumas pessoas que visitaram da matrícula ou que souberam da exposição na matrícula, né? Mas aí, com a pandemia, com menos de 1 semana de aula, a gente teve que fechar tudo. 2 semanas de aula, acho que a gente teve, né? 3. Foi bem triste. E aí, acabou que isso não se desenvolveu, né? Mas uma das questões também era que mais pessoas que acabaram de entrar na faculdade tivessem acesso. E também, né, o que está acontecendo agora, né, com a retomada da exposição agora, a intenção também é essa. E esse podcast também é uma forma de divulgar isso, né? Que as pessoas... Até porque a questão existem muitos espaços da nossa universidade que a gente não sabe que a gente pode usar. E que são nossos, né? Então, assim, é uma universidade pública, gente. A gente tem que ocupar esses espaços. Então, o CMPH tá aqui para ser usado, tá aqui para ser, enfim... Existem espaços que a gente às vezes não conhece, e isso não são só para os alunos de história, né? Para todo mundo ter acesso e tudo mais. Então essas exposições também são uma forma não só das pessoas terem acesso aos debates específicos ali presentes, como no caso sobre a lei da anistia, que é importante até hoje para a gente pensar essas continuidades, mas também para a gente saber dos espaços que a gente tem na universidade e como eles podem ser utilizados, né? Então, eu acho que um dos desdobramentos da exposição é justamente esse, e que espero que agora, com a retomada, a gente consiga voltar com isso, assim. Muito que você falou, que a gente vem discutindo, que é a utilização desses espaços, né? Então, o interessante é que desde que a gente voltou para o presencial, uma galera de outros cursos está vindo conhecer o Centro de Memória, né? Muita gente de outros cursos, né? Eu em casa, quando a gente estava trabalhando e pensando na retomada do presencial, em como a gente apresenta o Centro de Memória, né? Eu imaginava que seria somente a galera de história, porque as pessoas acabam pensando que está restrito à galera de história o Centro de Memória, e não é, né? Foi como você falou, é um espaço coletivo, de uso coletivo, que tem que ser utilizado.
Depois desse papo, eu gostaria muito de agradecer a nossa convidada. Vitória, muito obrigado pela conversa, foi super enriquecedor. E muito obrigado por aceitar esse convite, né? A nossa primeira convidada, aceitar participar dessa ideia, né? Dessa execução de uma ideia que foi tão fermentada. Eu gostaria de agradecer também as meninas, né? A Mayara e a Fabiane, né? Por estarem me auxiliando, né? Então, meninas, muito obrigado. E agradecer a vocês que estão ouvindo, peço que vocês compartilhem esse podcast, né? Compartilha para geral. Divulga o nosso trabalho e não esquece de mandar o nome, mandar a sugestão do nome para o nosso podcast, né? O podcast que está sem nome. Mas também, né, se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma ideia, escreva para a gente, né? Tem o nosso Instagram que é @cmpHunifesp, tem o nosso e-mail que é cmphistorica@gmail.com. O H final de CMPH é o inicial de histórica, então só tem um H. Voltando, cmphistorica@gmail.com, escreva pra gente falando sobre ideias, né, falando sobre o que acharam sobre esse podcast, o que acharam da proposta. E é isso, galera. Meninas, querem falar alguma coisa? Falar um pouquinho também. Obrigada, gente. Não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais e estamos aqui. Também estamos abertos a visitações. Queria agradecer também, foi ótimo, adorei participar, meu primeiro podcast. E é isso, vai ficar marcado para sempre, porque daqui a pouco eu me formo. E eu fiquei muito feliz de ter participado e dessa conversa que eu aprendi demais, adorei a fala da Vitória. É isso também, gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar um pouco desse projeto, assim, que ainda está em desenvolvimento, direto ou indiretamente. Ele continua desenvolvido, então quem quiser acompanhar o que o PET continua fazendo até os dias de hoje, @PET Story Unifesp. Tem lá várias informações, vídeos, complementos sobre o que foi a exposição e desdobramentos sobre essa pesquisa que continuam acontecendo. Então quem quiser saber mais também, fica aí a dica.